Começa agora o programa Celebrando a Vitória. Apresentação, Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo, vou seguindo a... Igreja Presbiteriana Renovada, Rua Professora Maria Pureza de Jesus, 1216, bairro Coroa do Meio. Reuniões, domingo às 9h30, Escola Dominical. Às 18 horas, culto de celebração. Terça-feira, às 18 horas, Noite da Vitória. Igreja Presbiteriana Renovada, Coroa do Meio. Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra para o seu coração. E nesse momento, nosso querido irmão William, ele vai trazer assim uma palavra também conosco, juntamente com Marcos Ferro, mas ele vai estar orando agora, nesse momento, a seu favor. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai Santo, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça de nos conceder mais um dia, Deus, o fôlego de vida, Senhor, as renovações, Deus, da natureza de tudo que o Senhor produz para o homem, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão ouvindo aqui a tua palavra, Deus, e que a tua palavra dê seus corações. Amém. E venha gerar fruto que seja para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que maravilha servir ao Senhor. O cristão é feliz porque tem uma esperança de saber que nós vamos morar na eternidade. E as pessoas têm procurado, se preocupando muito com a vida material. A pessoa tem procurado, muitas das vezes, se consultar com o médico, fazer exercício, academia, mas poucos têm se preocupado com a vida eterna. E nesta noite, nessa hora, você que está nos ouvindo, quem sabe pela manhã, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Então eu gostaria, daqui a pouquinho, nós estaremos trazendo assim uma meditação para você se deleitar na presença de Deus, ok? Mas antes nós vamos trazer uma canção com Chiles Carvalhais, e logo após nós queremos trazer essa palavra para o seu coração nessa hora.
Jesus é rei, rei dos reis. É verdade, meu querido. Mas eu quero trazer um recado para o seu coração nesta hora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje aqui as mulheres estão reunidas, não é, com a programação das mulheres. E nós estamos aqui com alguns irmãos aqui no estúdio. Um estúdiozinho simples, mas realmente o importante é o conteúdo, que é trazer a palavra de Deus, não é? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração e eu gostaria de os irmãos William e Marquinho pudessem estar assim nos ajudando. E eu quero trazer uma palavra baseada em João 5,24, que nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Interessante. Hoje as pessoas têm se preocupado com o seu físico, a matéria. Mas, meu querido, são poucos que têm pensado na vida após essa vida. Muitos estão levando a vida dizendo assim, mas Deus é quem sabe. E muitas vezes estão vivendo uma vida realmente atrapalhada, fazendo coisas que desobedecem realmente aquilo que Deus nos ordena. Sabemos que todos nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas nós precisamos analisar nossa vida e entender que depois dessa vida vai existir uma vida eterna. Você sabe dizer o que é uma vida eterna? Eterna é uma coisa, de eternidade é uma coisa para sempre. Não tem fim. Isso que é vida eterna. Um certo pregador estava falando, dando uma comparação, e ele disse, vamos fazer uma imaginação. Esse globo terrestre aqui, sendo uma esfera, e 4 formiguinhas caminhando, arrodeando esse globo terrestre, que é uma esfera. Quando essas formiguinhas caminhar e cortar de um lado para outro, de tanto caminhar, aí que está no meio da vida eterna. Imagine só. Isso quer simbolizar que realmente não existe fim. Vida eterna é assim, não existe fim. Mas as pessoas não estão muito preocupadas, não é isso aí, William? Pastor, infelizmente a Bíblia vai dizer, principalmente lá na parábola, quando o Senhor Jesus ele fala a parábola em que a parábola da semente que vai caindo no caminho, e que muitas pessoas ficam preocupadas com as coisas dessa vida e por conta disso elas não se dedicam a Deus, né? Quando a gente se dedica a Deus, a gente produz fruto de arrependimento, fruto que glorifica a Deus. E quando a gente não está focado em Deus, a gente só fica preocupado com as coisas desse mundo e não dá fruto para Deus. A Bíblia diz que é muito louco. Louco é aquele que faz o armazenamento. Não, quero construir novos celeiros, quero querendo só se preocupando com as coisas desse mundo. Isso é chamado de louco. E interessante é que muitas vezes a vida do homem é assim, só pensa nos materiais, nas coisas materiais. Interessante, teve uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa e ele disse assim, eu vou ganhar o quê lá na igreja? Já imaginou? Eu digo, rapaz, a promessa não é minha, a promessa é de Deus, de vida eterna. E para que coisa mais importante de nossa vida é que ter uma esperança de vida eterna. As pessoas que não têm Cristo no coração, essas pessoas não têm interesse de aprender, porque acham que eu não sei se eu vou ser salvo.
Mas essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, meu querido, que muitas pessoas não estão se preocupando com o futuro, porque está dizendo que pertence a Deus. Nós sabemos que o futuro pertence a Deus, mas nós temos que analisar o que diz a palavra. Precisamos buscar a presença de Deus, se arrepender dos nossos pecados. Interessante que muitas vezes eu estava aqui dando curso como abordar as pessoas para evangelização, e nessa abordagem as pessoas teve assim, fazendo sua experiência. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu não tenho pecado. Mas quem é que não tem pecado? A palavra de Deus nos diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum bom. Todos nós somos pecadores, mas é preciso ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e que possamos ter realmente vida eterna. Então muitas pessoas ficam dizendo: para onde eu irei quando eu morrer? No final da minha vida, para onde é que eu vou? As pessoas não têm esperança, porque ele não tem interesse em saber sobre a vida eterna, meu querido. São esses que passam a ter, não tem interesse de ler a Bíblia, não tem interesse de ter uma comunhão com Deus, vive só focado nas coisas do mundo. Mas eu quero dizer para você, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, nos diz o texto, tem a vida eterna. Então, meu querido, você almeja ter a vida eterna? Agora é preciso que você se arrependa dos seus pecados, e o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra no seu coração. Comece a analisar como é que anda a sua vida diante de Deus. A vida eterna é para todos que creem em Deus e em Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Então você precisa crer que existe um Deus verdadeiro e realmente crer em Jesus Cristo. A vida eterna é para todos que ouvem a voz do bom pastor. A palavra de Deus nos diz que o bom pastor, ele fala, e as ovelhas, nos diz João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, e elas me seguem, e dou a vida eterna. O bom pastor, ele veio para nos dar vida eterna. Não é isso aí, Marquinhos? É importante analisar como é que estamos diante de Deus, né, Marquinhos? Verdade, meu pastor. O maior mal que está acontecendo sobre a face da terra, o maior mal da humanidade, que está gerando muito mal à civilização, é a falta de fé. O homem está deixando de crer em Deus para se apegar ao material. Pela falta da fé do ser humano, do homem, o mal está sobrecaindo sobre a população. O maior mal da humanidade não é o câncer, não é a depressão, mas sim a falta de fé. Pela falta da fé, tudo isso vem sobrecarregando a humanidade, porque a pessoa está se tornando mais depressiva, mais angustiada, porque está focando o material e não o espiritual. E isso está corroendo a humanidade, deixando uma humanidade doente. Mas se essas pessoas crescem verdadeiramente em Deus, via que só a presença de Deus bastava tudo, meu pastor. Amém, graças a Deus. É isso que nós precisamos. Todos nós precisamos reconhecer que somos falhos, somos imperfeitos. E nós, como cristãos, nós temos que cumprir o ir do Senhor, pregar a palavra de Deus. Como é que a pessoa possa, então, ter fé se não vai ouvir a palavra de Deus? Então eu quero dizer para você, meu querido, a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma obrigação, é responsabilidade daqueles que já têm Cristo Jesus no coração. Isso é verdade, que nós entendemos. O cristão, ele entende qual é o caminho, porque já recebeu essa obra do Espírito Santo de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então como é que a pessoa pode crer? Tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai colocando no coração uma certeza de vida eterna, que é a melhor coisa. Que adianta eu estar aqui na igreja, que adianta a gente estar fazendo a coisa do mundo, faz as coisas de Deus, do mundo, e é de Deus, e realmente não tem uma esperança de vida eterna. Quando a gente pergunta às pessoas: você tem esperança de vida eterna? Um diz: eu não tenho, nem ninguém tem, e ainda diz pelos outros. Não é, meu querido? Eu quero dizer para você, nós, os escolhidos de Deus, já passamos da morte para a vida.
Porque não diz, meu querido, a Bíblia, que não vai haver condenação para aquelas pessoas que são escolhidas de Deus. O escolhido de Deus passa por dificuldade também, que nós não somos imunes realmente a vir problema na nossa vida, né, William? Nós não somos imunes. Pode aparecer dificuldade, todos nós, assim como os pecadores, né, que todos nós somos pecadores, como os ímpios e os cristãos passam por dificuldade, não é isso aí, William? Então, o Senhor Jesus, ele falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Jesus ele disse que ele venceu o mundo onde? Na cruz. Tudo que o mundo tinha para oferecer, o diabo tinha para oferecer, as coisas mundanas, Jesus ele rejeitou todas aquelas ofertas para poder servir a Deus da forma como Deus queria, que foi através do sacrifício dele na cruz para nos limpar de todos os pecados. E através da ressurreição depois, o Senhor Jesus ele fala, né, que a casa do meu pai tem muitas moradas, vou até o meu pai e vou preparar-vos lugar. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Essa é a promessa dele, que nós estaremos com ele na eternidade. Aleluia. Amém, graças a Deus. Agora nós estamos já quase concluindo essa meditação da palavra de Deus, mas eu gostaria que você, quem sabe está ouvindo essa palavra, pudesse realmente se arrepender dos seus pecados e analise como é que anda a sua vida diante de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo esse mundo e muitas vezes temos mágoa de alguém, temos ódio. Tem pessoas que dizem uma coisa tão terrível, dizem assim, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não perdoo. Nunca faça isso. Se você fez isso, se você falou com a sua boca essas coisas, peça perdão pelos seus pecados. Porque nós devemos estar em comunhão com Deus, com os irmãos. A Bíblia nos diz, 1 João 13,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece morto, permanece na morte. Então, se você quer ter vida eterna, você precisa buscar a presença de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração. Porque quem segue a Jesus, realmente passamos por luta e dificuldade. Nós sabemos, nós temos dito, que a dificuldade da vida que nós passamos, isso é o amor de Deus para conosco. Creia nisso, meus queridos irmãos que aqui estão, você que está nos ouvindo. Você está passando luta terrível, é o amor de Deus na sua vida. Isso é que é importante. Por quê? Porque Deus quer realmente, Ele ama, Ele corrige. Deus não quer levar você para o céu com os seus problemas, seu ódio no coração, quem sabe, mas é preciso arrependimento. Nós temos que pregar aqui muito na igreja sobre arrependimento. As pessoas não estão querendo se arrepender. As pessoas estão querendo fazer aquilo que acham que é bom. E realmente ir levando a vida por aí sem buscar a presença de Deus. Mas estamos finalizando essa programação, essa mensagem, não é? E eu quero dizer para você, procure visitar uma igreja mais perto da sua casa. Tenha um encontro com o Senhor. Porque a coisa mais importante da sua vida, eu tenho dito isso, feito uma pesquisa, perguntando às pessoas qual é a coisa mais importante do mundo. E uns dizem assim, é mulher. Não, mulher é bom, mas não é a coisa melhor, não é verdade? É saúde. Saúde também é bom, mas não é a melhor coisa. Ah, é dinheiro que é a melhor coisa. Não, dinheiro é bom, mas também não é a melhor coisa. A melhor coisa é ter Jesus no coração. E o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. E aí nós vamos o quê? Ter a esperança de vida eterna. E essa promessa que nos dá é nosso Deus. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É pela misericórdia de Deus que nos alcançou. No finalzinho do programa nós estaremos assim orando por você. Que você comece a meditar o que diz a palavra de Deus para o seu coração. Vamos ouvir uma canção para a glória de Deus. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno
vamos contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar-nos confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação. Sem recuar, sempre mostrando alento, se compramos a missão. Que o Salvador Cristo Jesus nos deu, Ele está também no posto seu, no posto seu. Diz-nos, porém, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo deste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Marquinhos vai orar. Marquinhos vai estar orando, intercedendo por você que aqui está nos ouvindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos fazer essa oração. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade na sua vida. Saiba que é o amor de Deus na sua vida. Deus quer fazer isso para você melhorar a sua vida espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel e que a mão do Senhor tem agido a todo momento. Se tem alguém aqui nesse exato momento passando por dificuldade, alguma provação, alguma luta e está pensando em desistir, que o Senhor entre com provisão, Senhor, que o Senhor está abençoando, dando força, dando ânimo. Se for enfermidade, que o Senhor esteja enviando a cura. Deus, que em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que ouve essa mensagem venha ser tocada, venha ser liberta e venha louvar o teu santo nome. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos para ministrar essa palavra ao coração daqueles que estão necessitando. Deus, desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né? É servir o Senhor. Queremos convidar você para visitar uma igreja mais perto da sua casa, ter um encontro com o Senhor, e aí você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Por isso é importante isso, buscar sempre a presença do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. É isso aí, João Batista pregava sempre isso: se arrependa, se arrependa. É isso, mas as pessoas hoje não estão arrependidas. Por quê? Porque ainda não receberam o toque do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa recebe o toque do Espírito Santo de Deus, as pessoas não têm mais prazer do mundo, dessa carne, dessas festas mundanas. Essa pessoa procura então buscar a presença de Deus, arrependido dos pecados, coração quebrantado. E aí onde Deus opera, ok? Que Deus abençoe você, para a glória do Senhor. Você está ouvindo o programa Celebrando a Vitória. Direção e apresentação, Pastor Davi Dória. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Acabamos de apresentar o programa Celebrando a Vitória. Na apresentação, Pastor Davi Dória. Até o próximo encontro. Milhões de Cristo, vou seguir.